Está começando mais um Pod CRI, o podcast do Ministério CRI e Voz da Igreja Voz. E eu começo falando de luz e apresentando meu querido Esdras Santana. Hoje nós estamos iluminados aqui pelo Espírito Santo, por Deus e por um convidado especial, né? É isso e belo. aí. Olha o trocadilho. É belo e é luz. Pronto, é bela luz. Já entregou, então. Rodolfo Pereira, seja bem-vindo, CEO da Bela Luz. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Pode de chegar vocês. o microfone mais chegar um pouquinho mais perto. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. É sempre bom estar aqui reunido e num assunto em comum, né? Que é Jesus Cristo. É isso aí. Temos vários assuntos em comum, né? Jesus Cristo primeiro, que nos trouxe a esse elo magnífico, né? De comunhão. E os assuntos empresariais. Hoje o currículo do Rodolfo ele é extenso, viu? O Rodolfo, ele é especialista em iluminação. Tem uma linda loja em Ribeirão Preto, né? Com 2 unidades, é isso? 2 unidades. E tem um projeto muito grande na internet, venda de varejo. Sim. Né? Tá vendendo para o mercado público agora, despontando. E também tem um trabalho, que eu não sei, Rodolfo, a gente pode até começar por isso. Eu não sei se você está dando assessoria para empresas que querem comprar da China. Como é que é essa história aí? Então, na verdade, Esdras, esse veio como um chamado para a gente, né? Então, com a Bela Luz, né, com o trabalho que a gente desenvolveu na Bela Luz, a virada de chave para a gente, através da importação, foi muito grande, foi uma mudança muito grande. E aí, no ano passado, das diversas viagens que a gente fez para a China, né, pela Bela Luz, eu levei um amigo empresário, e aí nas conversas, voltando, ele falou, cara, você revolucionou a minha vida através da importação, você me abriu um horizonte através da importação, você precisa passar isso para outros empresários. E eu não tinha essa visão de, não é comercialmente, não é só o dinheiro, mas também da gente conseguir ser luz na vida de outro empresário que muitas vezes não consegue enxergar ou tem uma crença limitante em cima disso. Então, nós começamos esse trabalho de auxiliar empresários, montar grupos de empresários, até mesmo empresários menores, né, com cargas menores, para viabilizar isso e mostrar que a importação também é uma saída para esse empresário que muitas vezes está ali tumultuado e não consegue visualizar isso. O Brasil é um grande potencial consumidor, né? A gente sabe que o Brasil é um país continental, gigantesco, populoso, né? Uma economia pujante, o agro mexe, mas tem muitas outras coisas que também tocam o Brasil. E, na sua opinião, a importação ela é algo que vai cooperar com essa demanda do mercado nacional? Depende muito da atuação do mercado de cada um. Então, por exemplo, quando nós olhamos, por exemplo, o mercado de eletrônicos, nós temos pouquíssimas indústrias no Brasil, até mesmo porque os componentes, a matéria-prima, ela já vem da China. Então, mesmo que você tenha uma montadora aqui no Brasil, os componentes, eles vêm da China automaticamente. E aí nós sabemos muito sobre as dificuldades, né, de mão de obra, tributária, né, todo esse caos que é o Brasil, ele acaba meio que colocando o empresário como a única opção para ele é a importação. Porque todas as vezes que você traz para dentro, né, agora quando a gente tem uma oscilação do dólar para cima, sempre vem aquela dúvida, né, será que vale a pena importar? Porque a importação ela fica mais cara. Mas aí quando você olha para o cenário, vou ter que montar indústria, vou ter que colocar colaborador, a gente sabe de todos os desafios que existe no Brasil, isso acaba complicando. Mas por outro lado, por exemplo, o agro, não tem a opção da gente ir lá fora buscar insumos, né? A gente tem aqui, nós somos os verdadeiros produtores, né? Então aí o caminho ele fica melhor para a exportação. Do produtor do agro, nós somos produtores do produto fim, né? Da semente, ou seja, como se eu posso dizer? Insumo, né? Matéria-prima. Não, a matéria-prima é importada. Os agrotóxicos, os calcários da vida. A gente não é do agro, então a gente sumiu a mente aqui agora. Mas eles também importam, né? O que o agro exporta é o produto fim, né? O trigo, a carne, né? Mas na verdade, esse lance da balança comercial, ele é importante para um país, porque todos nós dependemos do que o mundo está pensando. E a China hoje é a fábrica do mundo. É a fábrica do mundo. Não é só o Brasil. Você vê que nós estamos aqui
não sei quando você vai assistir esse episódio, mas nós estamos na recém-chegada do Trump 2, né, nos Estados Unidos, e ele tá taxando, ele tá mudando tudo. Cabeça de todo mundo tá a milhão. Tá tudo a milhão, porque ele tá mudando todos os conceitos. Mas o mundo, a balança comercial do mundo, ela tem sempre essa dependência. Um país é especialista em algo e o outro que não é, e eles vão trocando essa ideia. E a China, para mim, é algo que conhecido como a fábrica do mundo. Todo mundo produz na China, né? E a gente sabe por quê. Né? A gente sabe que lá tem os subsídios da mão de obra, a gente sabe que lá tem uma grande população. Um dado importante quando eu estive lá em 2012, 13, se eu não me engano qual foi a data, a comparação da formação de engenheiros, o Brasil formava 60 mil engenheiros por ano e a China formava 600 mil. Então, assim, é muito discrepante. Então, assim, lá tem muita evolução nesse sentido. E o Brasil é o Brasil, né? O Brasil é o exportador de commodity. Se tornou o exportador de commodity. E aí, até pegando um gancho lá na pergunta, eu vi como uma missão mesmo, assim como você me ajudou muito a dar os primeiros passos no mercado público, que para mim eu tinha uma crença em relação a isso, nós fomos vencendo. Sim. E é a mesma Todos coisa. têm. E é a mesma coisa na parte da importação. Porque para quem trabalha na ponta, né, quem trabalha hoje vendendo produtos que realmente eles são importados, eu sempre falo que a gente tem uma cadeia que ela vai mudando, né? Antigamente você tinha um importador, depois você tinha o distribuidor, depois você tinha uma revenda e depois você tinha o cliente final. Hoje, com a globalização, com TikTok, Instagram, hoje basicamente a gente tem um importador vendendo diretamente para o cliente final. E o que isso acontece? Isso a gente consegue visualizar na ponta que muitos empresários que eles estão estressados, ansiedade, depressão. Por quê? Porque eles não conseguem... Pô, eu fiz isso a vida inteira. Eu sempre comprei lá em São Paulo, né? Comprei do importador e revendia. Hoje eu não consigo mais fazer isso. E se eu consigo fazer com uma margem muito achatada, né? Então, você acaba tendo muitos empresários estressados, porque eles... mas então por que você não importa? Porque vai chegar tijolo, porque eu não vou conseguir importar, porque é caro, porque tem que pagar um monte de imposto. Então, você tem essas crenças. E aí, através disso, né, através também desse grande amigo, né, quero agradecer aqui o Júnior da Mega, nós começamos a ver isso como um propósito, não como um meio. O dinheiro ele vai ser um resultado, uma consequência, mas o que nos enche os olhos hoje é poder sentar numa mesa, você conversar e o cara fala... Uma saída. Vou pegar nesse gancho também, é legal que a gente vai batendo papo. Para quem não sabe, a gente não tem pauta, né, Mara? Como nós vamos ser muito honesto com vocês, nós temos 2 perguntas que a gente combina com o nosso convidado, mas combina que vamos fazer as perguntas, não combina as respostas. O resto é tudo aqui mesmo que nasce. A gente começou meio do avesso, vamos chamar assim, que foi um dos últimos negócios dele foi a China, mas vamos trazer para cá agora. Esse lance do empresário, esse lance do Rodolfo, que tem um propósito. Isso parece que é um clichê, mas não é um clichê. Sabe por quê? Você falou uma palavra que eu tenho falado muito. O dinheiro é consequência. Eu falo isso. Você ter o dinheiro é consequência. Você ter o êxito no seu trabalho é consequência. Você pode ter a competência que tiver. Exato. Se não tiver um propósito, não vai acontecer. Não é que eu estou gorando, não, mas é que, infelizmente, é assim que acontece. O que você pode comentar um pouco sobre isso? Eu estava fazendo uma reflexão hoje cedo, né, sobre isso, porque quando eu comecei, na verdade, a empreender, eu nunca pensei em empreender, por exemplo, para ficar milionário, para ficar rico, para ostentar. E, infelizmente, hoje... O que não é errado. Não é errado, mas aquilo que... Não pode ser... É uma consequência. É uma consequência. É uma consequência. Porque nós sabemos, quem realmente está na lida do dia a dia, nós sabemos que o caminho, a trajetória é complicada. É árduo. Não é igual nós vemos aí no Instagram, no TikTok, você vai vendo. É sempre a história do herói que venceu. Isso é a história de uma pequena parte, né? Porque o que acontece durante o dia é o que vai nos desgastando, né? Então, essa resiliência durante o dia do que vai acontecendo mesmo, ela mostra realmente quem nasceu para o negócio. Saber lidar com a agenda, né? Saber lidar com a agenda. Isso mostra realmente
se tem propósito ou se não tem propósito. Porque quando nós começamos lá atrás, contando um pouquinho da história, claro. né? Eu trabalhava com meu pai lá na Tequibel, né? Na José Bonifácio. Tequibel, eu tinha me esquecido desse detalhe. Tequibel ali na José Bonifácio, uma loja tradicional da cidade de Ribeirão Preto. Quando eu conheci o Rodolfo, que legal. Conheci o Rodolfo, ele esteve lá na empresa com um amigo em comum. E ele, numa da conversa... Não sei se eu perguntei de onde surgiu a Bela Luz, essa ideia. Ele me falou, não, que meu pai era o dono da Tequibel. Quando ele falou, meu pai é o dono da Tequibel, eu falei, uau, cara, Tequibel para nós, assim, era uma loja, né, que Ribeirão tinha para comprar. Né? Potenciômetro, cabo. Componente, eu sou músico, mas na época eu tocava na igreja, onde eu ia comprar plug, P10. P10, canal, tudo lá. Eu ia lá, ia comprar na Tequibel. Você vê... Os pequenos começos. Sim. E daí eu comecei muito jovem lá, comecei com 14 anos a trabalhar. Né? Antes a gente teve uma... Só um minutinho. Ô Celso, por favor, depois dá um pulinho na Tequibel, pega lá para nós um patrocínio. Conectora. E então comecei muito jovem lá, né, trabalhar. Antes a gente tem uma história, né, de muita dificuldade. A minha mãe, junto com meus irmãos, a gente vendia pão na rua, né, que é a história, acho que muitos passaram por isso também. E logo depois, a gente começou a trabalhar na Tequibel, foi onde meu pai assumiu lá. Eu comecei muito jovem e eu comecei a visualizar essa parte da venda na internet. O que era muito, muito novo, né? Ninguém sabia o que era Mercado Livre. Era 2004. 2004. Foi 2004 até 2008. Ali, esse período de 2004 até 2008. Era um período que poucas pessoas conheciam sobre Mercado Livre, poucas pessoas sabiam sobre vendas online. E aí o que aconteceu? Eu comecei a identificar alguns produtos, comecei a fazer alguns anúncios na internet, no Mercado Livre, e começou a sair venda. Quantos anos você tinha, Rodolfo? 14 anos. E seu pai fazia isso? Veio de você mesmo, essa iniciativa? Aqui é muito legal, que é um gancho muito bacana, que eu falo para muitos empresários. Além de toda a loucura que a gente vive do dia a dia, o comércio ele muda muito. E se nós não estivermos ligados nessas mudanças, nós vamos ficar para trás. Né? Porque não é nós que comandamos o mercado. O mercado ele tem vida própria. E aí, exatamente nesse momento, a Tequibel, como o Esdras falou, era uma loja muito tradicional. A gente atendia muitos clientes, fazia fila de clientes lá na loja. Quem poderia imaginar que uma loja que tinha clientes físicos um dia ia chegar como hoje, por exemplo, que não tem clientes lá na loja, porque os clientes adotaram o método de compra online. E aí, naquele momento ali, eu comecei a fazer pequenos anúncios ali no Mercado Livre, começou a ter vendas, e eu precisava retirar um vendedor da loja para embalar esses produtos. Foi quando meu pai chegou e falou, não, pode parar com isso. Eu não quero ter vendas online dentro da minha empresa, porque vai atrapalhar, porque o cliente está aguardando, porque ele não conseguiu visualizar, e está tudo bem, porque é choque da geração, conforme você falou. Mas aí eu falei, pai, eu posso tocar essa demanda então em casa? Começou a nascer o empresário Rodolfo. Começou a nascer. Uau, 14 anos, muito novo, né? Mas você sabe que nossa geração, eu comecei com 12, você acredita? Meu pai me levou para trabalhar com 12 anos. Mas é óbvio que é uma experiência de um trabalho e tal. Mas a gente tinha isso, você estuda de manhã e trabalha à tarde. Ou você, na minha época, eu estudava aqui no colégio, no João Rodrigues Guião, ali na 13 de Maio. E eu estudava no vespertino, das 15 às 19, das 3 às 7. E tinha isso. Nossa geração... É muito estranha, né? É muito disso. Hoje é diferente, né? Completamente diferente. Mas é uma geração que começou cedo. Mas olhando para a sua experiência, foi para casa? Aí, basicamente, eu fui para casa, né? Fui para casa hoje é minha esposa, né? A Tassiana. A gente estava namorando. Isso eu já estava com 18 anos já, né? Passaram-se 4 anos, né? Era 2008. E aí eu fazia engenharia química na UNAERP, né? Tava começando a engenharia química na UNAERP. Então eu levei essa operação para dentro de casa. Então eu trabalhava com meu pai, ali das 8 às 18 horas, ia para casa, das 18 até as 19 jantava e começava a embalar os pacotes dessas tal venda da internet, né? Do Mercado Livre. E aí até brincando com a minha esposa essa semana, a gente achou o pendrive e conseguimos achar as fotos de começo, porque nós começamos no quarto dela.
E aí o que aconteceu? Teve um momento que a gente estava quase que literalmente dormindo em cima das mercadorias, porque foi chegando muitas mercadorias. Mas aí fomos embalando essas mercadorias. E o produto era? O produto nessa época era fonte de alimentação, que era as fontes 12 volts, 24 volts, e os LEDs, que eram os LEDs 5 milímetros. Hoje o pessoal usava muito em eletrônico para montar plaquinha e tal, coisa de eletrônico. Para dar o power, on-off e tal. E antigamente tinha muito isso, o pessoal criava, né, circuitos e tal. Hoje, infelizmente, já não tem muito mais. Tinha o industrial. Colégio industrial. A Mayra é muito nova. Colégio industrial, Mayra, era o colégio técnico. Hoje, a FATEC é meio que a sequência do industrial. E lá tinha um curso de eletroeletrônica. Né? Eles compravam kits, LED, CI, transistor. Isso, para mim, olha que bacana. Você falando agora, eu trabalho com educação, então eu fico sempre viajando nisso. Para mim, isso, nessa época, o que é hoje é a robótica. É robótica. O que a galera faz com a robótica hoje, compra kits, é o que era eletroeletrônico. E você estava ali fornecendo insumo para essa galera toda. Estava fornecendo insumo, e aí a gente imagina, né, como o Brasil é muito grande, tem locais que não tinha uma Tequibel. Onde que eles iam comprar? Mercado Livre. E aí foi. Só que foi chegando um período que essas vendas elas foram aumentando. O quarto ficou pequeno. E eu e a Tassiana, nós já estávamos indo dormir 4 horas da manhã. A gente ficava embalando toda a mercadoria. Já estava casado? Ainda não, ainda estava namorando. Estava namorando, tinha faculdade de Química, tinha trabalhar na loja do pai e estava lá de madrugada fazendo e aí foi que chegou no segundo ano da faculdade, né? Começou a estender muito, eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu termino a faculdade, ou eu continuo empreendendo e fazendo os negócios. E aí, naquele momento, eu preferi seguir com os negócios e pausar a parte da faculdade, porque realmente eu tinha que trabalhar, porque seu filho trabalha lá com você, é sempre um luto quando você tem essa separação de pai e filho, né? Empresarial, mas às vezes é um vínculo que ele precisa ser cortado e seguir, um segue uma vida, outro segue outro, porque a relação familiar ela sempre é muito conturbada, principalmente no meio empresarial. E aí eu optei por trancar a parte da faculdade e seguir com os negócios, até para poder dar mais ter esse tempo à noite, né? Porque na verdade só a Tassiana tinha esse tempo. Eu chegava da faculdade depois, eu ia movimentar as coisas. E aí foi tomando uma forma muito grande, não tinha mais espaço no quarto, aí aluga uma casinha pequena vai para outro lugar, expansão. E aí a expansão ela foi natural. Mas se você me perguntar... Quando a gente fala assim, aluga uma casinha pequena, eu sei direitinho como funciona isso. Aluga uma casinha pequena, pessoal, você que está começando a empresariar aí, é o seguinte, vá atrás de um fiador, acerta o valor do aluguel, assim, né? Pensa que você vai ter que pôr um alarme, um circuito lá, vai ter problema de furto, não vai ter que cuidar. Porque hoje alguém olha e fala assim, o Rodolfo, Bela Luz, é maravilhoso, puta empresário, tudo. Não. Foi sorte. O pessoal fala, foi sorte. Não, é trabalho. E outra, ninguém, às vezes você tá aí e o contrário também é verdadeiro. Sim. Você tá olhando aqui a gente bater esse papo e tá dizendo assim, puxa, queria ser o Rodolfo, né? O Esdras, a Mayra, chegaram lá, não sei o quê. Não é que chegou, você nunca chega. Não chega. Você está sempre caminhando. Sempre como diz nosso pastor Wilson, a gente está sempre caminhando. E deixa eu te falar, as dores que você tem hoje são as mesmas que a gente tem. O que muda são só as consequências. Grava isso. As dores do pequeno empresário e as dores do grande empresário, elas são as mesmas. Exato. O que muda são as consequências. Hoje você está preocupado em pagar um boleto de X... Amanhã você vai se preocupar em pagar um boleto de 10x. É a mesma preocupação. Exatamente. Fornecedor. Então, assim, eu não quero te desanimar, né? Não quero desanimar ninguém. Eu só quero dizer o seguinte... Na verdade, eu quero te dar força. Exato. Quero te encorajar. Se você não tiver resistência para viver o 10x, então você toma cuidado que você está no caminho errado. Corrige a sua rota. Verdade, só vai pro próximo X, né? Se persevera, se continua na caminhada, né? A jornada do herói, como você tinha falado. São pequenos, né, desafios que a gente vai superando todo dia para chegar no próximo. Alugou uma casa. E esse trabalho, principalmente do podcast, eu fiz uma palestra recente lá na Febracis,
e a gente vem tratando muito sobre isso, que eu acho que esse trabalho aqui de mostrar essa jornada realmente como ela é, e não só os cortes bonitos, e não só as coisas que a gente vê na internet, eu acho que isso vai trazer novamente vida para os empresários, para os novos empreendedores que estão vindo. Porque se eu abro o TikTok e vejo que o cara fez um anúncio e está com uma Ferrari atrás e isso não acontece comigo, frustração. Não, a internet hoje ela é uma faca de dois gumes, porque ela corta para lá e para cá. Ao mesmo tempo que ela incentiva, ela motiva, se a pessoa não tiver uma resistência mental, ela desmotiva e abala. Por que comigo não? Por que comigo não? Isso é porque que eu abri aqui, o pessoal tá feliz, tá com o carro, tá dando tudo certo. Então, esse trabalho aqui do podcast, e eu estou fazendo muito isso nas palestras, estou conversando muito com empresários, que acho que a gente tem que começar a falar realmente o que acontece. Realmente a trajetória, porque a trajetória, ela é importante, não só o troféu levantado, né? Eu estava vendo esses dias um rapaz falando sobre, por exemplo, a parte da ginástica, né? Você vê lá, às vezes, uma pessoa da ginástica, ela ganha, ela levanta o troféu, mas quanto tempo ela treinou para aquilo? Quantas horas por dia ela tem que treinar para ela poder... Uma vida ela é dedicada. Então, não é só aquele momento do troféu, é toda uma história. E, às vezes, muitas pessoas não vão suportar o processo porque elas estão vendo o troféu levantado. Elas estão em busca do troféu. Elas não estão em busca de viver o processo ali, né? Para poder ter força para levantar aquele troféu. Então, isso é legal. E daí foi indo, né? A história que alugamos uma casa e sempre com a venda na internet. E quando nós mudamos lá para Adalberto Pajoaba, até hoje tem a loja lá, tá com os amigos Conheço lá. a Adalberto Pajoaba. Você conhece a Mayra? Não conhece? Adalberto Pajoaba, Sumarezinho. Sumarezinho, Adalberto Pajoaba. Adalberto Pajoaba. Monte Alegre, esquina. Uma das esquinas mais famosas de são três, né? Uma bifurcação ali. É a escola que tem ali do lado, né? Colégio estadual, um pouquinho antes. Antes tem um colégio estadual, tinha uma sorveteria, hoje eu não sei se tem mais uma sorveteria. A sorveteria foi do meu tio, sorveteria Kelly. É tradicionalíssima ela, né? Por isso que eu conheço. E aí, então, a casa ficou pequena, né? E aí nós tivemos a ideia de ir para um galpão, e aquele galpão tava legal, né? Um salão bacana. Puxa, aí fica legal. Eu tô vendo, eu tô sonhando aqui com a história. Relembrando quando você sai de um pequeno e vai para um médio, cara, aí você fala, agora eu vou crescer, agora eu tenho espaço. E assim, os pulos... eu gosto de contar também, desculpa, mas que é importante, assim. Os pulos, eles vão ficando interessantes e cada vez mais rápido. Se você fizer o trabalho correto. Não é isso? Correto, exatamente. Por exemplo, para você sair da casinha pro galpão, foi mais tempo que do galpão para a loja na Presidente Vargas. O primeiro passo, ele sempre vai ser mais difícil. Então você que está no meio da jornada aí, não desanima não. Vai conseguindo pular. É o foco, né? Foca no seu negócio, não olha para o lado... Que se você estiver focado no seu negócio, você vai conseguir ver novas oportunidades, ver onde você está falhando, onde você está errando. Então, você tem que estar muito mais interessado no seu negócio do que talvez no negócio das pessoas ao lado, né? Isso é muito interessante, também tem uma história sobre isso. E aí, nós fomos para esse salão, né, lá na Adalberto Pajoaba, 11h45, que tem até hoje lá. Legal. E sempre na venda da internet. E nesse período, a gente tinha uma perua Kombi, e eu ia 3 vezes por semana para São Paulo. Porque assim como muitos negócios de eletrônicos ou no mercado de venda... Santa Efigênia, Galeria Pagé, não tem misticismo, Pagé, é isso. Então, pegava a perua Kombi de segunda, quarta e sexta, São Paulo, enchia de mercadoria, trazia para cá... E muita venda na internet, até que a gente teve um representante que ele falou, cara, por que você não abre? Porque lá tem 3 portas, não sei se você vai lembrar desse salão. Ele tem 3 portas, 2 portas viradas para Adalberto Pajoaba e um para Monte Alegre. Por que você não abre uma porta aqui e de repente começa a atender um cliente? Eu já tinha experiência da Tequibel, porque a gente atendia público, né? Falei, cara, vamos fazer um teste, vamos. Aí tem essa foto também, a gente abriu uma porta, fez um cercadinho, colocou... E aí eu vou até trazer números aqui. Nesse dia que a gente abriu, a gente vendeu R$10 mil. Que pra gente era um valor, assim, astronômico. Eu falei, eu não acredito. Isso já era 2014. Tá. 2014. Já era 2014. Foi todo esse período ali de 2008 até 2014, a gente foi na venda da internet. 2014 dali para... Coisa linda, né? Que satisfação. E aí nós abrimos então a porta, começamos a atender e
foi uma explosão. E aí vem a dificuldade de você ter que lidar com uma frente que é a internet e uma frente que é o cliente final. Você já conhecia Jesus nessa época? Assim, a minha vida, ela sempre foi... A minha mãe era da Congregação Cristã no Brasil. Sim. Então, toda a família era da Congregação Cristã no Brasil. Todo mundo músico, né? Eu também fui músico na congregação, tocava clarinete. Congregação é formador de música. Formador de música. Principalmente de sopro. Sopro, isso. Eu tocava clarinete. Daí, com 14... Foi na época dos 14 anos que eu comecei a trabalhar na Tequibel. A gente acabou se afastando da igreja por N problemas e tudo mais. E aí, a gente ficou esse bom período aqui sem relacionamento com Cristo, em alguma igreja e tal. Mas tinha uma sementinha plantada Sempre nas orações. Isso acho que a gente nunca perde, né? Sim. Essa essência. E aí, nesse momento, ali, lidando com essa parte, tanto da venda da internet com a venda de loja, foi onde começou a surgir A gente teve 5 lojas em Ribeirão Preto, na época foi a RP Compras. Que a gente trabalhava já no mercado da iluminação, só que mais na parte elétrica. Como se fosse um Leroy Merlin menor. Sim, como que você migrou do insumo de eletroeletrônico para iluminação? Os fornecedores, esses. Eles foram te incentivando? Porque todos os fornecedores que a gente tinha, eles migraram primeiro para a parte de câmera, então eles eram os importadores na época, eu nem imaginava que eu poderia importar, isso nunca nem passou pela cabeça, era fonte, aí da fonte eles começaram a migrar para a parte de câmera, a gente ficou muito forte um período em parte de câmera, na venda da internet, e da parte de câmera começou, no Brasil foi... Câmera de fotografia? Câmera DOM, câmera de segurança. Cara. Da Intelbras é muito forte, segurança eletrônica, DVR, nossa, a gente vendia muito kit DVR com câmera, nós vendia muito. Não, essa época era fortíssima. Nossa, mesmo. Era muito forte. E aí eles começaram a migrar para refletores e lâmpadas. Foi quando começou a troca de lâmpada, lâmpadas que não eram de LED para lâmpada de LED. Sim. E aí, assim, o mercado, toda vez que tem uma mudança grande, você tem um volume de venda muito alto. Outra coisa que eu sempre aprendi, você está falando, e eu gosto de ir reforçando, porque me ajuda também. Para quem não sabe, esse podcast aqui, ele me ajuda mais a mim do que a vocês, tá bom? A fazer reflexões, né? Eu fico refletindo, porque o que ele está dizendo... Como o mercado muda, né? Não, e quem mudou ele? Os fornecedores. Os fornecedores quem muda os fornecedores são as grandes empresas. Eu, na minha experiência profissional, sempre cresci no vácuo de uma grande empresa. Entendeu? Exato. As grandes empresas, funcionam, né? Elas tracionam a sua frente e geram um vácuo para o seu crescimento. Se ele endurece e fala, não, me perdoe, seu pai eu não conheço, não quero contrariar, mas seu pai disse, não é para mim. Se ele não aceita a virada do fornecedor de produto, ele não estava onde ele está hoje, está entendendo? Então, às vezes a gente quer insistir ali naquele negócio e o negócio, eles são tempos, né? Eles vão passando. Então, a gente tem ciclos, né? O empresário tem que ter essa ideia de dizer o seguinte, olha, eu estou aqui para fazer negócio. Exato. O que você não pode mudar é a sua essência, o seu propósito. Agora, mudar... Se adaptar. Se adaptar ao mercado... Talvez até mesmo ter a humildade, né? Poder de adaptação. Poder de adaptação, Os que sobrevivem não são os mais fortes, mas os que se adaptam melhor às mudanças. Eu gosto muito dessa... Como que é a frase? Repete. Os que sobrevivem não são os mais fortes. Se eu não me engano, é Darwin essa frase. Os que sobrevivem não são os mais fortes, mas são os que se adaptam melhor às mudanças. Perfeito. Então, porque... eu até na palestra eu usei esse termo. Hoje, talvez um dos pesos que eu carrego é não ter a mesma atitude do meu pai que ele teve lá em não ver essa mudança. Porque talvez a gente vai perdendo um pouco da humildade. Eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço o meu mercado. E aí eu gosto muito de analisar essa questão de você olhar os fornecedores, olhar um pouco para fora. É que se eu tenho talvez uma pessoa no marketing, quantos o meu fornecedor não tem? Se eu sento numa reunião, numa mesa com 2 ou 3 líderes, quantos líderes essas grandes empresas não sentam para discutir isso? Eles também podem errar, mas talvez é mais fácil eu errar, né? Porque eu talvez não tenho pessoas o suficiente, profissionais o suficiente. Então, olhar... A amostragem deles é maior. É maior. Então, a questão do erro pode ser diminuída quando você tem uma amostragem maior, né? Eu acho que você sempre ter essa chave de poder olhar, poder entender um pouco como está o movimento do mercado, sempre de cabeça aberta, eu acho que isso faz a caminhada ser mais suave um pouco. Sim. Faz a caminhada ser um pouco mais suave. E aí os fornecedores começaram a migrar, então migraram de lâmpadas, depois plafond, e tudo isso foi muito, muito novo no Brasil, aqui no Brasil inteiro, foi uma mudança muito repentina.
E foi um boom de venda, foi um negócio avassalador. E aí veio o interesse em começar a abrir lojas. Então, começou a abrir na Dom Pedro, abriu em Sertãozinho, aqui em Ribeirão Preto, na Saldanha Marinho, abriu loja na Saldanha Marinho, na Adalberto Pajoba era a nossa principal loja, na Francisco Junqueira, logo depois a gente abriu loja também. E aí foi onde a gente teve esse primeiro contato com o público realmente de atendimento. Aí ficou um B2C focado no varejo. Né? E capilarizado. Lojas capilar. Aqui. E aí, então esse período já era 2016 para 2017. Daí a gente teve um grande problema na empresa, que foi um roubo. Foi quando a gente foi mudar, né? Na verdade, nós fomos mudar o nosso depósito, e nós mudamos nosso depósito para ali, para Francisco Junqueira. E aí, nessa mudança do depósito, a gente terminou a mudança. A gente teve um grande roubo, que a gente perdeu caminhão, a gente perdeu quase R$1 milhão de mercadoria e aquilo desestabilizou a gente de uma maneira muito grande. Todo mundo passa por uma dessas, né? As grandes raposas, né? Eu passei nessa empresa lá em 2014 também, um fato parecido, não foi um roubo, mas foi uma inadimplência muito grande de uma venda muito concentrada. Por isso que eu gosto de capilarizar, porque essas vendas concentradas são perigosas. E foi de balançar também. Mas a gente tem que ter resiliência, bater a poeira, levantar. Bater a poeira. Eu falo que eu sou muito grato a Deus por tudo, por essas questões na nossa trajetória, porque isso talvez fez você perceber que você tinha que capilarizar. Sim. Isso me fez perceber que talvez eu não estava dando tanta atenção assim para o meu negócio, porque quando você tem um pequeno negócio, quando você tem um canal, você tem uma demanda. Quando você tem duas, quando você começa a capilarizar também, você vai enfrentar outro tipo de problema, outra demanda, colaborador, enfim, baixas margens, uma concorrência muito maior. E essas lojas, né, que na época ela chamava RP Compras, a gente tinha uma margem muito baixa, que era a parte do varejo mesmo, clientes B, C ali. Então você tinha margens muito apertadas. Giro alto com margem baixa. E aí foi onde, através de amigos, né, e de boa influência, a gente, por que não atender o público A? Por que não, então, migrar um pouquinho aqui de vender produto, agora você começar a referenciar produto, fazer projeto de iluminação. E aí nós já tínhamos uma unidade da Bela Luz da Presidente Vargas, ela começou a ser, a gente começou a mexer nela, e aí veio a questão do roubo, aí sentamos na mesa, conversei com alguns colaboradores e falei, cara, sim, se eu tiver que vender tudo que eu tenho, fica tudo tranquilo, a gente resolve. Eu sempre tive esse pensamento, sabe? O luto para mim ele foi muito rápido, sabe? Chorou no dia, chegou ali, não viu nada. No outro dia, o que você vai fazer? Não vou fazer nada, vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz. Eu vou levantar cedo, eu vou conversar com os fornecedores, eu vou comprar, eu vou vender e vou superar isso, porque assim, para mim nunca teve outra saída. A minha primeira experiência disso foi quando eu fui alugar um salão ali na Rua Bolívia, que eu estava saindo de um salão, nossa empresa, de um salão de 350 metros para um salão de 1.700 metros. Aí o proprietário do salão olhou para mim e falou assim, gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, então tá, então vamos alugar. Eu falei, então me dá os documentos. Ele falou, já te mando. Mas um fiador, isso. Eu olhei para ele e falei, eu não tenho fiador. Nem sei o que é isso. Eu falei, eu não tenho. Óbvio que eu tinha quem poderia me ajudar, né? Meu sogro, meu pai e tal. Mas eu falei, eu sou o fiador do meu negócio. E tava eu e a minha companheira, a Rê, minha sócia, a esposa. Eu olhei para ela e falei, nós somos o fiador do nosso negócio. Ele olhou para mim, gostei, tá certo. E deu certo. Deu certo. Não, porque às vezes a gente palavra tem poder. Não é só a palavra, mas aquele propósito de dizer, cara, você acabou de falar, eu começo de novo, o luto é curto e eu vou conseguir. As pessoas olharam no seu olho e confiaram no que você estava falando, sabe por quê? Porque o que você estava falando era uma verdade. Quando a gente está empreendendo e a gente tem uma verdade no coração, as coisas vão caminhar de uma forma mais organizada. E isso é muito legal, porque até quando eu analiso a palavra de Deus, eu vejo lá, Paulo tomou tanta chibatada, apanhou. Cara, humanamente é impossível você superar isso. Humanamente, um humano é impossível. Se o Espírito de Deus não estiver com a gente, nos dando força e nos capacitando a superar esses momentos, e aí acho que vem muito em prol do propósito, né? E sempre entender quem que realmente nos mantém de pé, porque a nossa carne é muito fraca, é tudo muito passageiro, é tudo muito,
né? E então tivemos essa parte de um luto curto, né? Da minha parte foi um luto muito curto, reuni a galera, falei, ó, vamos, enquanto isso, polícia, pesquisando e tal, eu falei, cara, eu não quero saber se vai achar, eu quero saber que eu vou levantar e vou fazer de novo. No alvo, né? Exato. Colocamos num papel, ó, tá dando prejuízo aqui, essa loja pode estar dando, fecha. É outro ponto muito importante, que acho que por isso que eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Nós empresários, principalmente quem atende o público final, quem vive da imagem, nós sempre ficamos pensando no ego, né? O que as pessoas vão dizer para nós. Porque o orgulho, né? O orgulho. Eu vou precisar fechar. O que as pessoas vão pensar? Muitas vezes a pessoa ela não sofre por ela quebrar ou por ela dar um passo para trás. Ela sofre porque o que os outros vão falar de mim. E aí, por ela não tomar essa decisão, o que acontece? Ela vai cavando um buraco maior ainda na vida dela. E ali foi imediato, fecha. Tem pessoas que vivem para os outros. Vivem para os outros. Ao invés de viver para o propósito dela, ela está olhando para os outros. E às vezes você tem ali na operação alguma coisa que está dando prejuízo. Você está vendo ali que é uma coisa que ela, em vez de ela estar te ajudando, ela está te atrapalhando. E muitas vezes você não corta justamente por causa disso, por causa do orgulho, por causa do ego, porque o que as pessoas vão pensar. E naquele momento eu não pensei em outra coisa. Eu usei a tática mais básica que tem. Enxuga tudo e coloca energia onde está dando certo. Isso. E aí vamos colocar energia então na Bela Luz. O que foi isso? Academicamente, uma revisão do plano de negócio. Isso. Fez uma revisão do plano de negócio, reformulou a atividade e botou foco no que estava dando resultado. E esse resultado era da iluminação. Esse resultado aí era a Bela Luz. Legal. Aí foi onde a gente então fechou essas unidades da RP Compras, fechamos todas as unidades. Aí vamos pensar um pouco no âmbito espiritual, porque a gente nunca pode perder esse foco. Exato. Se Deus, né, não tivesse permitido, vamos dizer assim, aquele ponto de inflexão, isso, que foi a perda pelo roubo, talvez hoje a Bela Luz não existisse. Não existisse. Por quê? Porque ele ia estar investindo no B2C, no varejo, com a margem pequenininha, e Deus olhou e falou, peraí, vem cá, vou permitir algo na sua vida para você se reformular. Porque se isso não tivesse acontecido, era muito improvável que você teria feito a virada. Porque onde está acontecendo, é difícil você deixar. É a zona de conforto, né? É cômodo. Tá todo mundo caminhando bem? Nada vai acontecer? Você nem precisa pensar. Exato. Né? E é onde a então, às vezes a gente tem algum ouvinte, um telespectador nosso que está aí refletindo sobre o que fazer, como fazer em momentos difíceis. Acho que tem que olhar para o lado bom, né? Dizendo assim, olha, o lado bom é o que que eu posso tirar de aprendizado dessa hora para revisar a minha vida empresarial, pessoal, profissional, familiar e extrair algo de melhor. Porque se a gente procurar coisa ruim, a gente vai encontrar. Agora, se você focar no que é bom, aquele aprendizado vai te dar uma força para alavancar. Exato. Nasceu a Bela Luz, cara. Nasceu a Bela Luz e eu gosto muito de um versículo, né, que eu sempre me espelho bastante nele. Quando Jesus ele fala com Paulo, né? Paulo, Saulo, Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Que a gente às vezes vai tentando, tá correndo e aquilo tá machucando a gente, mas o caminho que a gente tem que ir é para outro caminho, né? Então algumas coisas precisam acontecer, né? Cair do cavalo, ter uma mudança repentina para que a gente possa ser direcionado para o caminho correto. Isso é na vida, é até importante, eu falei isso, eu não acredito numa dualidade, eu não acredito que existe um Esdras da igreja e um Esdras empresário. Não eu acredito que existe um Esdras só. Eu acho que existe um Rodolfo só, existe uma só. Então, nós somos uma pessoa só, tanto na parte ministerial ou na parte do trabalho, onde nós estamos, e Deus ele nos move em todos os aspectos. Então, nesse momento, é por isso que hoje, né, hoje entendendo melhor, eu sou muito grato a Deus e tudo. Hoje, qualquer desafio que vem pra gente, por exemplo, hoje eu converso com muitos empresários e o fluxo de caixa é o grande problema. Sim. Hoje é o grande problema de qualquer negócio. Por quê? Você tem uma economia estressada, uma economia que cai um pouco. Todas as empresas que elas caem o faturamento, obviamente ela vai sentir no fluxo de caixa. Sim. Então, todas as vezes que eu converso com o empresário, até mesmo converso com a minha equipe, nós vamos passar por essa tempestade. Eu dou glória a Deus porque é alguma coisa Deus querendo mostrar para mim que de repente eu estou fugindo do plano, alguma coisa está saindo fora do circuito ali que eu não estou conseguindo analisar. Dependendo do mercado que você atua, aumentando o faturamento, também pode o fluxo de caixa ficar prejudicado.
prejudicado. Porque a competência do recebimento não é a mesma do faturamento. Isso, faturamento é ego, né? Faturamento é ego. Vamos olhar na última linha, né? Vamos olhar na última linha do resultado lá. Mas você... É muito provável que você, se não tiver uma direção, se não tiver uma cabeça boa, de não qualquer jeito você se perde. Não chega. Por isso, né, eu falei, eu acredito muito na nossa conexão com Deus, na história, e entender que é uma caminhada, porque quando nós falamos de uma empresa, nós não estamos falando de uma pessoa, nós falamos de diversas pessoas que estão ali, né? Então, para superar um desafio ali que é empresarial, não é só sobre colocar dinheiro no bolso, é como as pessoas estão vendo como a gente supera aquilo, né? Como nós estamos passando por aquilo, e as pessoas passam por diversas outras situações. E aí veio o foco em cima da Bela Luz. No segundo mês de operação da Bela Luz, a Bela Luz já estava faturando mais do que as 5 lojas que eu tinha da RP Compras. Uau, que massa. Foi aí era um valor agregado maior, era um mercado diferente. Um valor diferente. Nesse período, a gente teve muita luta, né? Porque é claro que todas as vezes que você toma um posicionamento, que você vai para algum lugar, você vai arrumar muitos desafetos e você vai arrumar muitos desafios ali, né? De concorrentes e tudo mais. Então, a gente teve um período muito grande de perseguição, de luta, onde concorrentes iam em fornecedores em São Paulo, importadores falavam, não vende para essa pessoa. E aí eu falo porque todo desafio dá glória a Deus, porque eu só consegui importar a partir do momento que eu abri a minha empresa. Hoje só para o pessoal ter uma noção, hoje no Brasil deve ter mais ou menos umas 80 empresas de iluminação. Quando nós inauguramos a loja, só tinha 2 empresas que abriram as portas para a gente, porque todas as outras fecharam as portas, porque obviamente alguns concorrentes foram lá falar, não vende, não libera, não deixa. E eu sou grato por eles. Eu sou grato aos meus concorrentes por ter feito isso, porque me fez falar assim, pô, eu preciso continuar. Então, já que eu não vou conseguir aqui no mercado nacional, onde que eu vou conseguir? Lá fora. Foi um filtro, né? Não vai aprender nada. Exato. Esse é o famoso problema sem solução, solucionado está. Eles não vão vender e eu vou procurar outro caminho. Pronto. E aí vem muito em cima de olhar o seu negócio. Eu trago muito essa lição de eu sempre, a todo momento, estive olhando o meu negócio, o que eu poderia fazer, como eu poderia solucionar o problema, enquanto muitos deles estavam olhando como me prejudicar, como fazer eu me apequenar, né? Ficar pequeno. E isso foi muito legal porque trouxe uma encurvatura para a gente. Eu tive alguns colaboradores que trabalharam em outros lugares. Pô, eu lembro quando você inaugurou a sua loja, representantes foram nessa loja que eu estava trabalhando. Eu falei, não, fica tranquilo que não vai durar 3 meses. Isso aí não vai passar. Não tem expertise, tem expertise do negócio. Isso é muito legal porque quando você tem Deus do seu lado, quando você honra a Deus, não é que vai ser fácil não vai ser, se eu falar isso é mentira, mas a luta ali, a batalha, tem alguém lutando junto com você, não é você sozinho, não é carne lutando, né? É carne e espírito lutando junto, então... A nossa luta não é só contra a carne ou contra o sangue, é contra principados e potestades. Então a gente tem que ter um espírito muito aguçado, muito afinado, muito resiliente, busca em Deus, né? E fazer o que tem que fazer sobre a direção e com o propósito. Exato. Ô Rodolfo, mas olhando para a sua vida, a gente acaba se contactando um pouco aí pelas redes, né? Você tem um filho. Tenho filho, o Anthony, tá com 7 anos, nasceu a Isabela agora, tá com 5 meses, fez 5 meses ontem. Que legal. E como é que você faz com essa agenda aí, cara? Família, empresa, igreja, importação, palestra? Eu tenho aprendido muito, é sempre um desafio muito grande, mas a maior lição que eu tenho levado nesses últimos tempos agora é realmente o tempo de qualidade. Não é a quantidade de tempo, mas é o tempo de qualidade. Então, eu até posto alguns vídeos na internet, eu recebo muitos pais, né? Cara, que legal, porque, por exemplo, se eu não consigo ficar o dia inteiro com meu filho, porque eu preciso ter as minhas obrigações, mas aquele período dele acordar até ele ir para a escola, eu vou fazer que aquele período seja magnífico. Então, eu coloco uma boa música, a gente vai cantando dentro do carro. Ele, assim, é um momento grandioso dentro daquele momento que eu consigo estar com ele.
Depois a mesma coisa, chegou em casa às 18 horas ali, também consegui ter um tempo de qualidade com ele e com a Isabela também, né? Que nesse primeiro momento gosta de ficar mais com a mãe, né? Sim. Então, assim, administrar isso, Esdras, eu acho que até você tem muito mais conselhos para nos dar, a gente sempre vai aprendendo que é um grande desafio. Acho que todo mundo vai chegar nesse momento de falar, pô, beleza, aquele Rodolfo que trabalhava até 4 horas da manhã, eu não posso mais ter essa mesma atitude hoje. Então, mas aquele Rodolfo que trabalhava até as 4 horas da manhã foi o que talvez movimentou para iniciar. Então, eu também não posso esconder esse Rodolfo. Eu não posso chegar aqui e falar, não, você precisa dedicar... É muito complexo essa engenharia, né? Eu falo muito que não adianta eu vender o Rodolfo de hoje, mas existe um Rodolfo lá atrás. Desculpa, mas eu preciso falar. Eu tô vendo na internet agora que estão criticando o Tom e Jerry, cara. Porque o Tom e Jerry, um batia no outro lá, o Tom batia no Jerry. Enfim, cara, não pode. O Tom e Jerry, o gato não pode bater no rato, né? Pelo amor de Deus, não adianta esconder, isso é natural, entendeu? Nós estamos vivendo um mundo chato, né? Pelo amor de Deus, o mundo tá ficando chato, tá certo. Não adianta a gente chegar aqui e falar assim, empresariar hoje é super simples, porque eu tenho X... Quantos colaboradores hoje tem a Bela Luz? 100 colaboradores diretos e indiretos. 100 pessoas, 100 dependendo das decisões, porque o empresário é tomador de decisão. Então, como é que ele não vai dedicar... Cara, eu vou julgar, tá? Vou chutar. Você deve trabalhar no mínimo 12 horas, mas de 12 a 14 horas. Tô empresário, trabalho é isso também. 15, tem dia que é 16, 14, mas não dói. Em mim não dói. É prazeroso desde que você consiga, né? Colocar todos os pontos e tentar ajustar. Acho que é o que a gente estava falando. Não existe um fim, existe a caminhada. Todo dia é um dia novo, todo dia é uma caminhada, né? Vamos caminhar. Eu tenho vários amigos, né? Enfim, a gente conversa bastante, a gente tem um grupo que a gente sempre se reúne. Eu falo, pô, mas eu vi aquele cara famoso aí falando que, pô, ele não trabalha na parte da manhã. Cara, se eu fizer isso daí, o meu negócio não sobrevive. Não. Porque no estado da minha empresa hoje, ela necessita de mim. Sim. Então, assim, pode ser que daqui a pouco, um pouco mais para frente, eu consigo evoluir mais, mas cada empresa... É por isso que eu tenho muito receio sobre mentorias e sobre palestras abertas, porque o que vale para uma empresa de 2 colaboradores não vale para uma empresa de 100 colaboradores, de 1000 colaboradores. E o que vale para uma de 100 não vale para outra de 100. Isso, não vale. Porque cada empresa está no seu período. Por exemplo, uma empresa que tem um processo mais maduro, ela consegue se manter um pouco mais saudável sem o seu CEO tomando decisão ali presencial. Agora, uma empresa que tem 100 e não tem processo, o CEO vai ter que estar mais tempo lá dentro. Sabe por quê? Para desenvolver esse processo junto do seu time, porque o risco dele se dar mal é muito grande. É muito maior. E tem a fase da empresa. A empresa ela pode estar tracionada, ela está abrindo, né? Ela está desbravando. E pode ser o momento da empresa que ela só está se mantendo. Então, tem vários momentos de cada empresa e nós precisamos lidar com isso. Então, agora tem família para você lidar, tem ministério para você lidar, tem empresa para você lidar. Então, todo esse bolo, como que a gente administra esse esporte? Você pratica algum esporte? Eu pratico tênis, é minha paixão. Eu deixo aqui para todo empresário. Quem não pratica nenhum tipo de esporte... Tem que praticar, porque não adianta você construir alguma coisa e depois usufruir de sair doente ou insalubre. E o esporte é o seguinte, você vai de manhã, né? Eu tenho hoje uma prática também diária de esporte. Chego na empresa, a gente brinca, chega suando aqui na barriga. Você chega às 9 horas. Meu horário de chegar na empresa hoje é 9, 9 e meia. E quando eu chego lá, o seu Vanderlei, o Zé de Arimateia, que são os nossos porteiros lá, aí eles olham pra mim, Sérgio, bom dia. Eu falei, bom dia pra quem? Eu já tô quase na tarde. Mas é prazeroso, né? É legal você conseguir juntar isso de uma forma que não seja pesado, né? Acho que o esporte é corpo, alma e espírito, né? Vamos falar um pouco do espírito. Como é que tá hoje o Rodolfo espiritualmente falando? Hoje o Rodolfo espiritualmente está muito realizado, né? A gente tem... Eu percebo nas suas palavras, sabia? Os olhos dele falam, ele tá falando os versículos bíblicos, ele tá falando em Deus. Que legal, cara. Tá bem? Tá muito bem. Você congrega onde hoje? A gente congrega na Igreja Vida, com o pastor Pedro Leone lá. Foi uma abraço, pastor Pedro Leone. Pastor Pedro Leone é muito amigo da Igreja Voz, é amigo do pastor Daniel.
que daqui uns dias a gente vai entrevistar ele aqui, o pastor Daniel. Que bom, tá lá, tá firme. Tá firme lá, então tá toda a família lá. E pra gente isso foi uma virada de chave muito grande, porque naturalmente, como muitas pessoas, a gente acaba se machucando em alguns ministérios, em algumas igrejas, a gente acaba se afastando, mas assim, não existe caminhada pro reino sem a gente estar junto com a igreja, cooperando junto com a igreja, trabalhando junto com o meio que você vive. Eu aprendi muito sobre isso, né? Muitas pessoas falam, eu vou lá, mas não quero me envolver, eu não quero ter contato nenhum. Tá morto, não existe isso. Não quero me envolver na igreja, é uma palavra assim, tá morto. Tá morto, Então, isso é muito legal, porque eu me encontro num momento de vida que tem muita dificuldade na parte empresarial, o cenário ele vai mudando. Você acabou de falar aqui sobre o Trump, né? O Trump entrando lá nos Estados Unidos, parece que não tem nada a ver com a gente, tem muito a ver, tem tudo, influencia. Então, mesmo diante de tantos desafios, hoje eu tenho uma alma mais tranquila para tomar decisões e saber que eu não estou sozinho, né? Que eu tenho mais pessoas comigo e tenho Deus do meu lado também. E é isso, dedicar na palavra, momentos devocional. Né? Você chegou aqui hoje no bastidor, a gente estava falando, ele falou, estava ali agora de manhã dando uma olhada no meu devocional. É isso. A gente precisa ter esse ambiente espiritual muito forte na nossa vida para suportar as pressões. É o tempo de qualidade. Se no seu planner semanal não tem o seu momento com Deus, eu lembro de uma palavra que até o pastor Pedro falou, se você não consegue ter um tempo de qualidade com Deus aqui, por que você vai querer estar com Ele na eternidade? Você só vai estar com Ele lá na eternidade. Essa palavra é gostosa, é muito boa de ouvir. Então, se eu não consigo ter um relacionamento com Ele aqui, se eu não tenho o meu momento com Ele de qualidade aqui, por que eu vou querer estar lá no final? Não faz sentido isso, né? Legal. Então, Temos que ter um tempo de qualidade e temos que aproveitar todo esse tempo, dedicar à família, dedicar aos negócios, dedicar a Deus, esposa, dedicar aos amigos, né? Entregar um pouco do que temos para os amigos. E aí, fechando aqui, a gente está partindo para o final, né, Mayra? Acho que a gente tem uma pergunta para fazer para ele, aquela que a gente combinou? Do versículo. Qual que é o versículo-chave da sua vida? Só não vale o que você já falou do recalcitrar, porque esse foi por sua conta. Tô brincando, pode ser. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É isso, cara, que bom. Eu elevo meus olhos para o monte, né? Eu acho que tem um contexto muito forte, né, de Davi, né? Uma palavra que muita gente conhece, mas mesmo tendo os reinos, mesmo tendo tudo à sua disposição, a gente, o que realmente nos dá força é Jesus Cristo, é Deus, porque nada nós fazemos sozinho. Cara, que bom estar com você aqui, um prazer. Eu que agradeço. A gente está muito feliz de conhecer um pouco mais o Rodolfo Pereira, Rodolfo Bela Luz, né? Deixa os endereços da loja aí. Presidente Vargas, 585, e Maurílio Biagi, 3156. São as 2 unidades nossas aqui em Ribeirão Preto. Legal, eu sou cliente da Bela Luz, hein? Chique, Daqui a pouco chega o meu lustre lá. A gente já está aí. Que bom. Obrigado, gente, que conversa maravilhosa. Obrigado. Não é à toa que Deus tem esse propósito na sua vida. Eu vou falar para vocês o propósito da Bela Luz e como que foi inspiradora essa conversa. Quantos insights desde o começo. E o propósito da Bela Luz acreditamos que juntos podemos iluminar o mundo. Olha isso. Agora você me fala se isso é ou não uma voz de empreendedores para esse Pode Crer. É isso aí. Maravilhoso. Antes de encerrar, só dizer o seguinte: você acha que a iluminação ela impacta no ambiente que as pessoas estão? Com certeza. Com certeza. A potência da luz, a iluminação. Hoje a cor. A cor, a iluminação ela trabalha muito o sentimento da pessoa, né? Se você tem uma iluminação, por exemplo, branco frio, você vai acelerar o metabolismo das pessoas ali estarem mais ligadas. Então, se você coloca isso, por exemplo, na sua casa, vai chegar às 18 horas, você quer ter uma luz mais quente, mais tranquila ali para poder relaxar. Então, isso influencia muito no ambiente. A iluminação influencia no sentimento das pessoas. E principalmente no ambiente, né? Nós fizemos uma escola muito legal aqui em Ribeirão Preto, e onde cada ambiente na escola ela tem uma temperatura. Então, na hora do café, por exemplo, das crianças, então é um branco quente ali, um momento mais de relaxar. Mas na sala de aula já é um branco neutro, onde você precisa ter um nível de atenção maior. Isso é muito legal, está vindo muito forte isso nas empresas também. Então, entendendo isso, aumenta a produtividade, isso aumenta a concentração. É a mesma coisa da gente imaginar um hotel com uma luz mais calma. É um momento de atenção ali que o médico precisa ter, não pode ser, né? Então, cara, posso falar, tudo na vida assim tem um aprendizado, né?
Eu não imaginava que a iluminação era algo que mexia com o sentimento. Muito. Por isso que às vezes a gente entra em um lugar, você fica agitado sem saber o porquê, né? Rodolfo, obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Agradeço, viu? Obrigado. É isso aí. Pode crer, vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que você gostou muito dessa entrevista, dessa edição. E tem muito mais por aí. Continue acompanhando nas nossas redes sociais lá do YouTube. Ó, iluminando. Iluminando. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.